A palavra de Deus é que tem o poder, é a palavra de Deus. A igreja não é algo individual. A expectativa dos discípulos a partir desse momento foi a volta de Jesus. Portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Deus está a falar alguma coisa ao seu coração e Ele quer que você se posicione e assuma aquilo que Ele lhe está a falar. O assunto está quente aqui, está muita unção aqui a fluir, eu acho. Amém, amém. Mas são assuntos muito importantes para essa hora mesmo, né? A vida da igreja. E é para nós edificarmos uns aos outros e expandirmos a nossa visão. Eu leio muitas vezes esse versículo que você mencionou no início, de Provérbios 28, sem visão o povo corrompe-se, mas a lei vai trazer a prosperidade, vai trazer a bênção, não é? E essa questão da visão é fundamental. Eu tenho debatido muito comigo próprio, não é? E falo bastantes vezes sobre visão, porque realmente é uma coisa, se nós não tivermos visão, nós vamos definhando. Precisamos à semelhança daquilo que acontecia com Abraão, não é? Abraão é o pai da fé, referência para nós como homens, uma referência de fé, não é? E em Hebreus capítulo 11 fala lá que ele teve a visão da Jerusalém celestial. E nós precisamos exatamente dessa visão, que é a visão do futuro, das coisas que Jesus prometeu. Que é para podermos caminhar de acordo com essa visão. Então é algo assim mesmo extremamente fundamental para nós prosseguirmos a jornada. É verdade, é verdade. Temos que batalhar por isso. Então nós estávamos a conversar sobre essa questão dos dias atuais, das coisas que estão a acontecer e a necessidade hoje e o meu alerta para aqueles que me costumam seguir e que veem as minhas lives, que escutam as minhas pregações, eu tenho advertido muitas vezes o povo de Deus para depender do Espírito Santo. Eu alerto sempre, estão a chegar dias, igreja, que nós precisamos de depender do Espírito Santo. Se nós não o fizermos, nós vamos ter problemas sérios. Nós precisamos de depender do Espírito Santo, ouvir o que Ele está a falar, ouvir a visão que Ele está a trazer para nós podermos caminhar, porque os dias, aquilo que você estava a falar do sistema, não é? Do sistema anticristo, ele vai criar um cerco, não é? Então, se nós vamos caminhar nos mesmos sistemas que nós estamos, nós vamos entrar pelo sistema do anticristo sem perceber. Nós vamos entrar por lá dentro. Então, só o Espírito Santo pode dar discernimento à igreja. O Espírito Santo é o ADN da igreja, é quem conduz a igreja. Sempre foi, mas nos dias que correm nós precisamos realmente de voltar à dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo mandou ir para tal lugar, falar com tal pessoa, nós entendermos e percebermos que o Espírito Santo está a mandar ir. E obedecermos da mesma forma que aconteceu com Pedro lá em Atos 10, não é? Não questionou se era um soldado romano, se era alguém que era de importância na elite romana e que poderia prendê-lo por causa dele ser cristão, ser apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E realmente é algo que nós hoje precisamos e é urgente, porque os dias estão a levar para isso mesmo. E você estava a falar algo importante, que é aquilo que está a acontecer virtualmente, não é? Nós vamos usar cada vez mais a questão virtual, e o virtual todo hoje, toda a informação é processada, as palavras que são faladas, tudo é detectado, tudo é analisado nas centrais da informação. Então, os dias vão ser difíceis, por isso, se nós não dependermos do Espírito Santo, como é que nós vamos sobreviver se nós vamos estar debaixo de um mecanismo que está a cercar? O Espírito Santo provavelmente vai nos mandar fazer coisas que a gente vai sair do nosso padrão completamente para nós podermos escapar de determinadas
situações que nós não estamos a ver. Então, acho interessante que a gente tenha em mente, eu vou usar uma metáfora aqui do aquário. O aquário é uma estrutura que é artificial e que se controla, né? Se controla mecanicamente, que se manipula para funcionar, né? Então, eu vejo assim, a importância muito grande de nós ficarmos alertas para o que está crescendo e dominando as mentes, né? Muito fortemente. É como um aquário, onde a situação é controlada artificialmente, há muita manipulação, e essa estrutura de controle global, ela está trabalhando violentamente. Então, se a igreja funciona na dependência do Espírito, guiada pelo Espírito, se a igreja funciona fora do aquário, né? Fora do sistema organizado contra Deus, e funciona alinhada com os pensamentos de Deus, com os seus sentidos espirituais ativados, ou seja, ouvindo a voz do Senhor, né? Se ela funciona desse jeito, as coisas realmente vão acontecer da maneira correta, da maneira exata. Então, uma das coisas que eu queria comentar com você é exatamente isso. Há uma mudança na atmosfera muito grande, e que a igreja está sendo chamada para refletir sobre isso, para perceber essa mudança. E o alvo é as mentes, o alvo é o domínio das mentes, o alvo é a manipulação das mentes. Então, a nossa mente precisa ser renovada, nós precisamos de uma mente renovada. E a mente renovada, o que é essa mente renovada? É essa mente que é exposta à verdade de Deus diariamente, essa mente que está exposta aos ensinos e aos princípios de Deus. O princípio de Deus aponta exatamente para esse iniciador que é o rei, né? Deus como rei, como governante, e nós como príncipes e princesas, né? Então, príncipes e princesas, ou seja, embaixadores desse rei, nós somos chamados para representar essas ideias, mas nós precisamos estar atualizando essas ideias continuamente através da meditação da Escritura. E nessa meditação organizada, planejada, onde a gente se entrega realmente a Deus para fazer o que Ele deseja e fazer segundo a sua palavra, é isso que vai nos livrar, né? Que vai nos livrar de ter a nossa mente cativa, de sermos absorvidos pela mentira, pelo engano, de sermos absorvidos por essa mente pagã, relativista, que está violentamente atuando agora. Então, a nossa resposta é a mente renovada. Uma mente renovada. Ter essa mente renovada. Essa rapidez das mudanças precisa de uma mente que está exposta à palavra continuamente para poder discernir essas atmosferas e se blindar com a verdade. Porque a mentira visa criar rachaduras, né? Rachaduras aí, trincas nas suas certezas. O alvo desse controle é criar trincas de incredulidade nas tuas certezas, né? Arrebentar com as tuas certezas, arrebentar com os seus absolutos e impedir que os seus absolutos sejam estabelecidos conforme a vontade de Deus. Então, o chamado de Deus é para que você mantenha essa mente renovada e tenha um alimento da verdade muito forte, continuamente na tua mente, conhecendo a história da redenção, meditando na história da redenção, sabendo da história da redenção, sabendo também da queda, sabendo também da restauração. Nós precisamos saber queda, redenção e restauração. Essas verdades plenas que estão expostas na Escritura têm que nos inundar. Por quê? Porque o bombardeio de mentiras, o bombardeio de relativismo só vai crescer, não vai diminuir, só vai crescer, né? Esse relativismo vai ser defendido nas ruas, vai haver marchas, vão haver leis, vão haver discussões
intermináveis nos meios de mídia, mas Deus está nos chamando para mergulhar nesses absolutos dele, para mergulhar nessas verdades dele e termos isso como um escudo, não é? Essa verdade como um escudo, o cinturão da verdade. Quando você vê Jesus lá no final, né, em Apocalipse, quando ele se revela para João, lá no capítulo 1, ele aparece com o cinturão do sumo sacerdote. Ele aponta exatamente para esse que necessita, né? Ele chama os seus filhos, que os seus filhos se alinhem a ele, se relacionando, né, com ele como sumo sacerdote e deixando essa verdade dele trazer transformação. Então é isso que nós estamos tendo da parte do Senhor aí. Tem uns comentários aí muito ruins, se você quiser fechar os comentários, talvez seja bom para não roubar. Eu estava a ver isso aí, e eu vou ter que ocultar esta pessoa, porque realmente é falta de educação. Ocultar vídeo em direto. Ok, já está. Então, eu vejo muito esse laboratório de comunicação agora acontecendo. A própria pandemia, ela está sendo esse laboratório de comunicação, né? Se você observar, tudo o que está acontecendo agora vamos dizer assim, uma sinalização para a década, é uma sinalização para os próximos 20 anos. Né? Vai se reproduzir nos próximos 20 anos. Então, as pessoas estão sendo mentalmente manipuladas. Por exemplo, você pega hoje um smartphone, ele te dá a notícia, mas ele só te dá o título da notícia. Aí você absorve o título da notícia e não lê a notícia, e você vai falar daquele título sem ter lido o conteúdo. Então você está mergulhado numa superficialidade, ou seja, você não procura, você não investiga. E a igreja, ela precisa acordar para isso, porque muitos de nós estamos funcionando com muita superficialidade. E agora a pandemia está sendo uma prova disso. Se você não tem profundidade, se você se alimentou nos últimos anos só de superficialidade, o que está acontecendo é que você está em uma crise muito grande. Muitos cristãos estão numa crise muito grande. Estão em crise com os pastores, estão em crise com a igreja, porque as suas certezas estão trincadas. E aí é preciso voltar às certezas. Volta a trabalhar essa certeza, volta a estudar a palavra em casa, volta a ler a verdade, lê várias vezes. Eu estou recomendando aqui aos cristãos a leitura das 7 cartas do Apocalipse, né? E olha, se você puder gastar os próximos 40 dias lendo várias vezes, em várias versões, as 7 cartas do Apocalipse, os primeiros 3 capítulos, né? Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do Apocalipse, mergulhe ali, deixa o Senhor ministrar em você. Por quê? O que vai acontecer? Você vai ter uma lavagem pela palavra, né? E aí o Espírito de Deus vai limpar a tua mente de um conteúdo tóxico violento. A nossa própria cultura, ela está nos dividindo, direita e esquerda, né? A nossa própria cultura está colocando brancos e negros. Essa ideia dessa agenda global divide. Então você está sempre um contra o outro. É intencional essa agenda. É claro que existem injustiças e erros, né? O racismo é um erro, sem dúvida alguma, isso deve ser pontuado. Porém, essa agenda muda toda hora para controlar as mentes, para formar uma opinião. Isso é óbvio, todo mundo está vendo isso aí. Mas a igreja tem que despertar para realmente perceber com rapidez, essa mudança na atmosfera que nós estamos tendo e voltar para a sabedoria, a voz da sabedoria, né? Provérbios 8 fala a respeito disso, que a voz da sabedoria está gritando nas encruzilhadas. Então, escutem a voz da sabedoria. Quer ver, vamos ler rapidamente lá, eu vou abrir aqui, Provérbios 8. Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8. Verso 1. Diz assim:
não clama, porventura, a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, se posta. Ou seja, a sabedoria e a inteligência estão disponíveis. E você vai para Tiago, o Senhor diz, se você tem necessidade de sabedoria, peça que eu vou dar liberalmente. Hoje, nós estamos enfrentando a falsa sabedoria, a sabedoria maligna, a sabedoria deste mundo. E nós precisamos de uma imersão na sabedoria de Deus. E ela está disponível. Mas é preciso que eu tenha uma cultura de profundidade. É preciso que a igreja tenha uma cultura de busca. Não é? Verso 3 diz ainda, do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, e a prudência. Ele diz, entendei, ó simples, a prudência. Quando diz isso, ele está dizendo, existe um funcionamento da vida, existe uma maneira das coisas acontecerem, existe um jeito das coisas serem. A sabedoria é conhecer como originalmente as coisas foram feitas. A sabedoria de Deus é isso. Como Deus fez originalmente as coisas. Então eu preciso saber da sabedoria, da formação de tudo que Deus deu. Então eu preciso voltar para a Escritura. Aí em Provérbios ensina até a fazer manteiga. Diz que o muito bater do leite faz a manteiga, né? Então existe sabedoria para tudo e ela está disponível. A sabedoria está disponível. E aí o texto diz que ela está em lugares específicos, ela está em vários lugares. E os cristãos estão sendo chamados para buscar a sabedoria de Deus, porque existe uma sabedoria maligna atuando agora. E essa sabedoria tem a ver com manipulação, com controle, com dominar a mente dos nossos filhos, com dominar a mente dos nossos jovens e de... os nossos jovens não conhecerem nada da justiça de Deus, nada da verdade de Deus, nada da prudência. Uma liderança hoje da igreja, os jovens, os líderes atuais da igreja precisam investir nos jovens, precisam investir nas crianças, porque eles vão precisar, porque vão pegar um mundo pior que o nosso. Não é? Nós estamos pegando um mundo difícil, eles vão pegar um pior que o nosso, mas nós temos que ser intencionais. Indo para casa, trabalhando em casa, essa realidade da sabedoria de Deus, para entender a prudência, entender as coisas retas, conforme diz aqui em Provérbios 8, as coisas justas, entender as coisas justas, não é? Entender a verdade, achar o conhecimento. Achar o conhecimento. Por exemplo, eu quero dizer uma coisa aos irmãos. O que é ser igreja? Ser igreja é ser ligado ao cabeça, Cristo, e ser um membro ativo que funciona pela seiva da vida que Cristo libera. Então, ser igreja não é frequentar um prédio. Ser igreja não é estar com o nome arrolado numa instituição e dizer eu assino o credo dessa instituição. Isso não é ser igreja. Sou membro. Sou membro. Ser igreja não é uma ONG, não é fazer ação social. Apesar de fazermos ação social, apesar de estarmos em organizações, apesar de estarmos e usarmos prédios, mas nós somos um corpo orgânico que depende de um relacionamento onde Cristo é tudo em todos. Então, Cristo realmente é o centro, é o alimento, ele tem tudo. Colossenses diz que todos os segredos estão escondidos em Cristo. Então, eu como ministro quero chamar a igreja aqui, os irmãos aqui, os que estão ouvindo, para conhecer Cristo, para mergulhar em Cristo, para saber de Cristo mais, porque nele estão os segredos. Se estão em segredo, né? Se estão como segredo, é pré-requisito uma senha. Qual é a senha? O senhorio. Eu preciso me render ao governo dele, então ele vai explicar cada sabedoria. Ele vai dar acesso ao reino, ao governo. E aí
nós não vamos ter uma vida frutífera, uma vida poderosa no meio desse laboratório que é essa pandemia, no meio essa mudança de atmosferas como estamos tendo agora, essa ligeireza que está, porque nós estamos em casa, mas a aceleração está a 1000. Nós estamos acelerados muito mais do que estávamos antes. Por quê? Porque o trabalho de casa é muito maior do que o trabalho presencial. O trabalho de casa promove a tua cabeça para dar uma resposta mais intensa a muitas coisas, porque você está exposto a mais informação, você está exposto a mais conteúdo e não só aquele conteúdo se você tivesse no seu trabalho ali fazendo uma coisa. Então, a quantidade de pessoas que estão hoje sem perceber essa aceleração é muito grande. Mas o Espírito de Deus está nos acordando aqui, está nos chamando, vai, mergulha na sabedoria, vai atrás, vai conhecer a Cristo, né? Porque senão o inimigo vai usurpar os meios. Então nós estamos aqui ocupando esse meio, essa mídia. Nós estamos aqui ocupando essa mídia. Todos que que têm acesso precisam ocupar as mídias no sentido de não ter uma linguagem de ódio, mas ter a linguagem da verdade. Mas saiba que o ódio vai vir sobre você e você vai poder responder num outro espírito, né? Que essa é a grande chave. Porque também uma parte da igreja entrou na briga ideológica, né? E aí começou ódio contra ódio, ódio contra ódio, ódio contra ódio. São essas misturas que complicam muito, no fundo agora, não é? Aquilo que nós estamos a fazer é o que vai complicar, não é? Agora há muito trabalho para desfazer aquilo que se construiu na mente das pessoas e no fundo este tempo que nós estamos a partilhar é precisamente para trazer aquilo que nós precisamos de estabelecer no nosso coração, os princípios, para nós podermos alcançar os fins. Nós precisamos dos princípios, não é aquilo que nós estávamos a falar há pouco, da visão. Nós precisamos de ter princípios para alcançar a visão. Deus dá-nos a visão, não é? Nós precisamos de ter a visão da consumação dos séculos, da consumação dos tempos para a volta de Jesus, para nós nos encontrarmos com Jesus. Mas se nós não estamos a obedecer a princípios, Deus vai nos forçar, vai nos chamar a atenção e levar-nos à reflexão para nós passarmos a obedecer aos princípios para que nós possamos alcançar a visão, para que haja essa consumação da visão. E você ia dizer alguma coisa? Não, você pode ir para... Se tiver outra pergunta, pode ir. Você há pouco falou quando falou sobre a questão do apóstolo Paulo, que ele foi para a Macedónia e foi impedido pelo Espírito Santo e depois ele teve a visão durante a noite. E há algo também que eu creio que é necessário nós restaurarmos entre os irmãos, a necessidade de dependência do Espírito Santo, não é? Vai levar a uma necessidade de nós trabalharmos e de nós ficarmos mais versáteis àquilo que é a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala de várias formas, Deus fala de várias formas. Então, a questão da visão, não é? É uma das formas que Deus tem para falar. E às vezes nós estamos muito bloqueados às formas de falar porque precisamente temos essa ideia mecanizada. Eu vou à igreja, consumo a pregação, consumo o louvor, vou para casa e Deus já confortou o meu coração e acabamos por entrar nessa apatia e ficamos naquela forma. Adaptamos àquela forma e acabamos por negligenciar as coisas preciosas que Deus muitas vezes está a querer falar, está o Espírito Santo a querer manifestar, só que as pessoas vão abafando aquilo que são as formas do Espírito Santo trabalhar na nossa vida, seja através de visões, de revelações, de mover o nosso coração, de trazer alguém para falar connosco, de nos usar para falar com alguém, de usar a natureza para falar connosco, porque a natureza reflete a glória de Deus. Ou seja, há tantas coisas que estão a
a refletir e a falar connosco através de pessoas, da natureza, e o Espírito Santo tem formas diferentes, e existe uma necessidade também de sermos versáteis, de abrirmos a nossa mente para receber da parte de Deus essas diferentes formas que Ele tem de falar connosco. Essa versatilidade que nós necessitamos dela, porque se a Bíblia fala, se a Bíblia explica, exemplifica que há várias formas do Espírito Santo falar, nós precisamos de estar disponíveis para isso, não é? Muito bom o que você está colocando. Por quê? É por isso que eu estou assim, desafiando as pessoas para ler Apocalipse. A maioria das pessoas não lê o Apocalipse, elas dizem que é confuso, que elas não conseguem entender, mas Apocalipse não é para os perdidos. Apocalipse é para a igreja. Ela começa com 7 cartas para a igreja. E essa palavra é exatamente o Espírito Santo, né? Com o próprio Senhor da igreja, falando com a igreja nesse ambiente, e olha a maneira como ele fala. É cheio de experiências gloriosas, né? Então você vai ver João tem cada visão, né? Quando termina as visões, ele cai no chão. Reações físicas àquilo que acontece, não é? Exatamente. Então, esse é o ambiente das coisas do fim. Então, a noiva precisa ter esse alinhamento, como a maneira como Deus se move. Então, a revelação do capítulo 1 de Apocalipse sobre Jesus é algo tão fantástico que ele se apresenta como um rei noivo, né? E ele se apresenta como sumo sacerdote, com aquelas vestes tremendas, e João fica debaixo daquele impacto. Quando ele termina a visão, ele cai, e aí o Senhor vai, bota a mão na cabeça dele para renovar as forças físicas dele, porque o espírito dele entrou naquele entendimento e na revelação do Senhor de uma maneira profunda. E o corpo dele sentiu aquilo. Então, nós estamos necessitando agora, do mesmo jeito que João, de mergulhar no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo, no conhecimento do Espírito, e ficarmos livres, moldados por Apocalipse. Outro livro, Daniel. Quero recomendar a leitura de Daniel. Daniel foi um ministro profético, né, que com os seus amigos foi trabalhar num inferninho chamado Babilônia. Deus o enviou para aquele inferninho. E aquele inferninho era o lugar do seu propósito. Ali funcionou oração, funcionou adoração, funcionou revelação, visão, funcionou palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Ele foi recebendo, ele e os seus amigos, eles foram se movendo, e o inferno teve que se tornar um jardim de Deus. Um avivamento aconteceu depois que os 3 amigos foram para dentro da fornalha. Então, os filhos de Deus estão sendo chamados para verdadeiros inferninhos que Deus quer trazer ali janelas da sua glória, janelas da sua graça. Do jeito que ele fez com Daniel, do jeito que ele fez com João. João, a gente sabe, a tradição da igreja conta que ele passou por um momento tão terrível onde ele foi jogado num tonel de óleo quente. Mas não morreu. Mas não morreu. Ele não morreu. Ele terminou seus dias lá naquela ilha. Aliás, ele foi prisioneiro no final naquela ilha e viveu aquela experiência, mas tinha que mandar essa mensagem para toda a igreja. E hoje nós estamos aqui falando da mensagem que ele recebeu. Mas passou por perseguição, sofrimento, angústia, mas estava lá. Estava cheio do Espírito. Não deixou a prisão de Pátimos moldá-lo, mas o céu veio para Pátimos. O céu desceu em Pátimos e ele, João, subiu para o céu. Em Pátimos.
E Daniel também teve esse problema, não é? Do impacto das visões no corpo, não é? Exatamente. O impacto era tão grande que a unção descia de tal forma, não é? Os olhos espirituais eram abertos de uma forma tão grande, o peso das coisas espirituais, celestiais, da parte de Deus, eram tão grandes que o corpo reagia de uma forma quase que morriam, não é? Ficavam desmaiados e o Daniel ficou de cama, meu Deus do céu. Se a gente pensar nisso, parar para pensar, ele ficou de cama 3 dias, quer dizer, é uma coisa incrível, o impacto da visão, da revelação das coisas que iam acontecer, vai além da mente, do entendimento da pessoa, é um peso muito grande e realmente é uma coisa extraordinária. E há aqui também uma coisa interessante que vai ajudar-nos também a entender aqui esta questão que nós estamos a viver da dependência do Espírito Santo e também nós conseguirmos diferenciar e conseguirmos entender qual é a nossa posição. Existe uma tendência muito grande de nós estarmos a batalhar pelas mesmas coisas. Por exemplo, estou a falar consigo agora e por exemplo, no meu coração eu desejo ser como o apóstolo, fazer o que você faz, falar aquilo que você fala, enfim, eu vou imitar o seu modelo porque é, digamos assim, o meu foco ministerial. E isso acontece com qualquer pessoa, todos nós estamos suscetíveis a isso. E hoje existe uma cultura intensa em que as pessoas veem alguém que está a pregar, alguém que está debaixo do holofote, alguém que tem muitos seguidores, alguém que faz vídeos no YouTube, alguém que é eloquente e as pessoas tentam ser aquela pessoa, tentam assemelhar-se àquela pessoa. E pastores, por exemplo, que lideram igrejas, depois as pessoas que estão lá dentro, existe uma competitividade, não há espaço para as pessoas crescerem, as pessoas ficam oprimidas, os ministérios ficam oprimidos, então acontece divisão. E isto revela que há uma falta de sujeição e de dependência da voz do Espírito Santo, mas também da posição que cada um está a ocupar, da posição que cada um tem que fazer. E isto a respeito da ceia do Senhor, nós vemos isso em Mateus 26, o versículo 26 e 27, e também em Marcos 14, 22, e outros textos que falam sobre a ceia do Senhor. E há aqui 2 lados que eu quero chamar a nossa atenção, você que está a ouvir, e chamar a atenção da igreja também para este entendimento. A igreja hoje, aquilo que está a acontecer nas nossas vidas, aquilo que está a ser ministrado da parte do Espírito Santo nas nossas vidas, vai nos levar a uma posição, a nós entendermos qual é a nossa posição. Nós precisamos realmente definir qual é a nossa posição. E quando nós vemos a ceia do Senhor, há aqui 2 detalhes muito importantes, que é, o Senhor Jesus parte o pão, parte um pedaço de pão, que simbolicamente é o corpo dele, e ele está a dividir o corpo dele de diferentes porções, ele está a dar uma diferente a cada discípulo. Então, cada discípulo, digamos assim, ficou com uma representação diferente, uma forma diferente daquele pedaço de pão. O pão é o mesmo, só que está dividido. Isto é aquilo que podemos chamar também da multiforme graça de Deus. Está expandida por diferentes lugares, por diferentes geografias, diferentes porções que cada um recebe da parte do Senhor. E depois tem a outra parte, que é a parte do cálice, que Jesus dá aos discípulos, e todos eles bebem do mesmo cálice. A Bíblia diz que todos beberam do mesmo cálice. E isto é extremamente importante, que é o facto de nós todos precisamos de beber do cálice do Espírito nas nossas vidas, e nós entendermos que cada um de nós tem uma porção diferente do pão. A minha porção é diferente da sua,
a minha porção é diferente de uma outra pessoa qualquer, a sua é diferente da minha, ou seja, nós temos porções diferentes do pão. O corpo que está aqui a ser usado por Deus, a porção é diferente. Mas o cálice é todo o mesmo. Então nós todos precisamos estar ligados a essa fonte de vida, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos dar vida, vai nos dar discernimento e entendimento para nós não andarmos a competir uns com os outros pelo pedaço de pão do outro e nós nos posicionarmos com a porção que nós recebemos da parte do Senhor. Muito bem. Eu queria, ainda falando do Daniel, pontuar um negócio interessante que Daniel e os seus amigos, Misael, Azarias, né, e Ananias, eles operaram juntos nesse lugar difícil que foi a Babilônia. Mas havia um propósito. E eu creio, e queria deixar aí essa palavra com vocês, que cada pessoa que está aqui realmente tem um propósito da parte de Deus. E precisa entender os tempos. Em que tempo eu estou? Você precisa saber qual o tempo que você está. Então, eu estou aqui como ministro de Deus falando para você, estude Daniel, leia Daniel. Estude os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, depois leia todo o Apocalipse, claro. Mas estude esses 3 primeiros capítulos e o livro das 7 cartas, que é um livro. As 7 cartas formam um livro. Então, é o que o texto diz lá. Então, esse é o tempo de mergulhar, porque é o tempo do fim, não é? Para se inteirar das coisas que hão de ser, né? Das coisas que já foram reveladas, entender o seu tempo à luz das Escrituras, né? E responder a esse tempo conforme a direção que o próprio Espírito vai dizer e vai dar de como é esse tempo agora, de que tempo é esse que nós estamos vivendo. Então, nós não podemos mais viver como nós vivíamos antes. Você e eu, nós precisamos nos alinhar ao tempo de Deus e nós temos uma necessidade de compreender e lendo a Escritura e meditando na Escritura, ver essa autoridade de Deus, o que o Espírito nos dá. Por exemplo, Daniel tinha um céu babilônico lá, mas o céu de Daniel, Misael, Azarias eram diferentes. Eles tinham um outro céu. E aí eu quero chamar você para viver os céus que os céus de Deus têm realmente sobre sua vida e não deixar que esse céu de confusão dessa religião global, a religião global já está trazendo uma confusão muito grande. Muitos cristãos estão perdidos. Por quê? Porque eles estão debaixo do céu de Babilônia. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam debaixo de um céu de Sião, dentro da Babilônia. Tinha um outro céu e foi tão violento, eles foram esmagados, eles foram sendo perseguidos, esmagados, mas olha que na pior hora deles, eles encontraram com o Senhor dentro da fornalha e eles trouxeram um avivamento para a Babilônia. Um avivamento para a Babilônia. Então, o céu que você carrega pode se tornar a plenitude do céu da nação onde você está. Se você estiver unido pelo Espírito nos mesmos propósitos, Deus pode levar o seu povo a viver isso intensamente, profundamente. Mas Ele está procurando os Daniéis. Onde estão os Daniéis? Onde estão o Misael, o Azarias e o Ananias de hoje? Os companheiros que estão unidos pelo Senhor, que estão unidos pelo propósito, que se unem nos mistérios, nas visões, nos segredos e que vão buscar as coisas ricas de Deus para esse tempo. Para esse tempo. Então, eu quero encerrar encorajando você para mergulhar no conhecimento desse tempo, à luz da Escritura, e meditar em todo esse conteúdo do Apocalipse, deixar o Senhor falar com você nos próximos meses, nos próximos dias. Não saia daí até que o Senhor derrame essas águas sobre você, sobre a sua mente, até que Ele use Daniel, que Ele use a explicação
profética, a revelação, a palavra revelada para você nesse tempo, um pão fresco, um pão fresco. Esse tempo é o tempo do pão fresco que vem do céu, né, do maná, de um povo que recebe a comida de Deus para se provisionado, atravessar desertos e chegar na sua terra de promessa. Então, esse é o desejo do meu coração a todos vocês, a você, Raul, e a todas as pessoas que estão caminhando, que nesse tempo do fim você esteja ligado à pedra fundamental que é Cristo, esteja ligado a Ele, a realmente o Mestre Jesus, o Pai e o Espírito Santo, amando a Deus sobre todas as coisas e amando os homens, servindo os homens, amando a Deus, servindo os homens, fazendo exatamente o que agrada o coração do Pai. Amém, querido? Aleluia. Aleluia. Muito bom. Obrigado, apóstolo, por partilhar connosco também a sabedoria que o senhor tem dado e a sua visão. É um gosto partilhar consigo também. E obrigado mais uma vez. Eu vou ficar aqui talvez mais alguns minutos falando aqui um pouco mais sobre aqui algumas coisas também que eu queria despertar também todos aqueles que estão a ouvir. Tenho aqui ainda algumas coisas para partilhar consigo, então fico por aí ainda. Apóstolo, mais uma vez obrigado. Deus abençoe ricamente, continua a prosperar também a sua vida, a sua família. Obrigado pelo seu tempo, a sua disponibilidade e empenho também para trazer palavras que venham abençoar e edificar o povo de Deus aqui também em Portugal, não só no Brasil, mas também você estar a trazer um impacto à nossa nação. Obrigado por isso. Agradeço a si, agradeço a Deus também por todas as pessoas que Deus tem enviado para cá. Amém? Então, muito obrigado. A gente, quem sabe, vê-se numa outra oportunidade. Sim, com prazer, com prazer. Vamos planejar e a gente repete aí, com certeza. Com certeza. Obrigado a você também pelo convite. Tá bom. Nós temos que ficar aqui, isso vai dar muitas horas ainda. Deus abençoe, apóstolo. Obrigado, tá? Amém. Deus Você abençoe. também. Grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço aos irmãos também. Obrigado por tudo. Amém, glória a Deus. Que momento incrível que nós tivemos aqui. E eu tenho visto aí também os vossos comentários, só que preciso estar também atento àquilo que o apóstolo Hudson estava a falar. E tem sido de facto uma bênção partilhar estes momentos com ele. Nós temos sido edificados também. E eu queria partilhar convosco ainda aqui algo, ainda neste mesmo espírito de revelação, de sabedoria também da parte do Espírito Santo para nós, para trazer algo importante. Eu queria falar um pouquinho ainda convosco sobre o espírito de Elias, que era o tema que eu ia falar com ele a seguir. Íamos falar sobre o espírito de Elias. Há algo aqui que eu gostava de chamar a nossa atenção acerca do espírito de Elias, que é o seguinte. Nós vemos a história do profeta João Batista. Nós vemos a história de João Batista, nós vemos que a palavra diz que ele veio no espírito de Elias, ou seja, a carga ministerial, a ideia de ministério de Elias estava também na vida de João Batista, ou seja, um espírito de reconciliação, um espírito de adoração e de culto novamente a Deus. Então o profeta Elias veio nessa inspiração divina para devolver novamente o culto a Deus, e nós vemos então que João Batista veio no espírito de Elias. João Batista era filho de um sacerdote, e aqui é que eu quero chamar a nossa atenção. João Batista era filho de um sacerdote. E nós vemos que a Bíblia diz que João Batista andava a pregar nos desertos. Ele andava à parte daquilo que era o sistema. E nós vemos que João Batista antecipa o ministério de Jesus. Ele vem antes de Jesus e começa a pregar sobre Jesus, a dizer que o reino está próximo, que Jesus está às portas, que vem alguém maior do que ele. Então, João Batista vem pregar sobre
Jesus vem anunciar e vem antecipar o ministério de Jesus. E ele vem no espírito de Elias. E vemos também que João Batista andava pelos desertos, ou seja, ele não estava envolvido com o sistema. Repara e presta atenção a isto. Ele não estava envolvido com o sistema. Apesar do pai dele ser um homem justo e que estava inserido no sistema, o filho desse sacerdote, ele andava à parte do sistema. E aqui é que eu quero chamar a nossa atenção. Nós estamos a falar sobre os últimos dias, estamos a falar sobre a volta de Jesus, e nós precisamos, como igreja, de despertar para o espírito de Elias, o espírito de reconciliação uns com os outros. Nós ouvimos falar e sabemos que há, e quem sabe você é uma dessas pessoas que está amargurada com a igreja. Você olha para o sistema e você vê que o sistema não aceita. Você vê que você é empurrado para fora do sistema. Porquê? Há um espírito opressor que está a empurrar as pessoas que estão a temer ao Senhor, que querem fazer a vontade do Senhor. Mas há aqui uma mensagem importante, que é essas pessoas que estão a ser empurradas para fora do sistema, essas pessoas precisam despertar para isto, para o espírito de Elias, para o espírito de reconciliação. Amém? Nós precisamos de despertar para a reconciliação, deixar a nossa amargura, nós não nos deixarmos levar pela opressão do sistema, mas sermos como João Batista, que antecipou a volta de Jesus. Presta atenção. João Batista antecipou a volta de Jesus. Nós hoje, Igreja de Jesus Cristo, precisamos de antecipar a volta de Jesus. Nós que entendemos aquilo que o Espírito Santo está a trazer às nossas vidas, nós precisamos de depender do Espírito Santo para anunciar a volta de Jesus. Então nós precisamos de ser como João Batista, que veio no espírito de Elias, um espírito de reconciliação, que não estava envolvido no sistema, mas que estava a pregar e a anunciar a volta do Mestre. E curiosamente, aqueles que estavam envolvidos no sistema eram aqueles que rejeitavam a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Pois é, nós precisamos de tomar isto como uma verdade para nós hoje. E também aqui um detalhe para adicionar. João Batista vestia e comia diferente do sistema. Já viu que interessante? João Batista vestia uma roupa completamente diferente dos sacerdotes. Comia gafanhotos e mel silvestre, ou seja, ele estava num ambiente diferente, ele estava numa realidade diferente e ele estava num lugar de isolamento, de carência. O deserto é um lugar de carência. E quem sabe nós estamos nesse lugar de carência, porque nós entendemos que o sistema está a empurrar-nos para fora, porque não aceita aquilo que são as verdades da palavra de Deus. E nós precisamos de entender algo fundamental. Escute isto com muita atenção. Tem povo de Deus que está no sistema, tem homens justos que estão no sistema, temos muitos irmãos que estão no sistema, e nós que entendemos esta mensagem precisamos de ir até essas pessoas no espírito de Elias e anunciarmos, como João Batista, anteciparmos a volta de Jesus, anteciparmos o ministério, o surgimento do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus vai aparecer nos céus, todo o olho verá o Senhor Jesus, os mortos ressuscitarão primeiro e nós seremos glorificados e seremos arrebatados e encontraremos nos ares com o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria deixar ainda esta mensagem convosco e que Deus vos abençoe ricamente. Se você ainda não conhece o meu canal do YouTube, você pode pesquisar no YouTube Raul Pereira e você pode encontrar lá várias pregações, várias ministrações também, e você vai entender também muito daquilo que eu estou a falar aqui. Eu já preguei sobre isso, já ministrei também em igrejas sobre isso, então você também vai ser edificado, tenho a certeza.
e tem várias pregações que eu poderia aqui aconselhar para você ver e ouvir, que vai tocar neste assunto. A Igreja dos Últimos Dias tem uma mensagem incrível. Você pode ver no meu canal, Raul Pereira, pesquise lá no YouTube. Você também tem um link na minha bio. Se você for à minha bio aqui no Instagram, você vai ser direcionado para o meu canal. E pode também seguir-nos lá, subscrever e acompanhar as nossas mensagens, dar o suporte também ao ministério. Você que quer seguir e que também quer ouvir as minhas mensagens e que tem sido edificado com aquilo que estamos aqui a trabalhar. Amém? Então eu quero desejar as bênçãos do Senhor para si. Quero também fechar com uma oração, ministrar ao seu coração. Creio vivamente que nós fomos impactados pelo poder de Deus, pela revelação da palavra. Tivemos muita revelação da palavra hoje, glória a Deus. Tivemos uma refeição espiritual, algo para nos preparar para os dias que vêm por aí. Amém? Senhor Jesus, eu quero orar por esta irmã, por este irmão que estão aqui comigo, Senhor, a assistir, que estão também, Senhor Jesus, a ser alimentados, Pai, pela Tua palavra, pela Tua revelação, por aquilo que Tens trazido às nossas vidas. Senhor, dá-nos uma noite de paz, uma noite de bênção, Senhor Jesus, que Tu possas trazer, Senhor, continuar a trazer revelação do Espírito, aleluia, e trazer, Senhor Jesus, visão dos céus, Senhor, para a mente e o coração do povo. Senhor Jesus, para que a igreja continue a ser edificada, continue a ser trabalhada, Senhor, pelas mãos preciosas do Teu Espírito. Senhor, nós precisamos do Teu toque, precisamos da Tua unção, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que a unção, Pai, é aquilo que nos vai conduzir, Senhor Jesus, até às portas, Senhor. Até às portas da eternidade, onde nós vamos entrar, Senhor Jesus, e estar eternamente com o noivo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu profetizo bênção sobre aquela pessoa que está a ouvir agora, meu irmão e minha irmã. Eu declaro bênção sobre a sua vida, eu profetizo prosperidade, visão celestial sobre a sua vida e que Deus vai trabalhar algo novo na sua vida. Se você crer, se arrepender dos seus pecados, arrepender daquilo que tem sido o alimento do sistema na sua mente, você mudar a sua visão e aceitar aquilo que o Senhor está a trazer sobre a sua vida, Deus vai transformar. Deus quer transformar a sua vida, Deus está a falar consigo e quer levar para um novo patamar. Receba em nome de Jesus Cristo, toma a unção do Espírito Santo nesta hora, a revelação e a direção celestial para a sua vida em nome de Jesus Cristo. Receba da parte de Deus visão, correção e orientação para estes dias. Receba também a revelação do Espírito Santo e a abertura dos seus olhos espirituais, a abertura dos ouvidos espirituais, para ouvirmos a palavra e sermos edificados, e a visão para nos dirigir para aquilo que é a visão celestial do nosso Pai para nós e do nosso Rei Jesus. Receba em nome de Jesus Cristo e Deus abençoe ricamente. Obrigado a si que está aí desse lado, obrigado por estar a acompanhar. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais também e dar o seu suporte ao nosso ministério. Seguindo também, subscrevendo o meu canal, vendo os meus vídeos também e partilhando a mensagem do Evangelho. Amém? Se este vídeo, as lives têm edificado a sua vida, partilhe também com outras pessoas para que possam receber esta porção de Deus nas suas vidas, esta visão que Deus tem trazido aos nossos corações nesta noite. Amém? Muito obrigado, Deus abençoe e nós vemos-nos numa próxima, tá bom? Tudo de bom para vocês, que o Senhor abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo.